boa noite. É um prazer dar início a mais uma edição do Hub. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos vocês que estão acompanhando conosco esse momento tão especial. Eu sou Viviane Jesus, coordenadora sênior da equipe pedagógica do Edify, que é um programa bilíngue que atende escolas por todo o Brasil. Nós acreditamos muito que o nosso papel no futuro da educação é preparar os alunos para serem cidadãos globais. E por isso nós trabalhamos por meio de projetos com o intuito de desenvolver habilidades para a vida desses alunos através do inglês. Nós acreditamos também que o apoio pedagógico é essencial para a implementação de um programa bilíngue na escola. E para isso, nós contamos com uma equipe de Edify Mentors responsáveis por acompanhar os professores pelo Brasil inteiro, formando e apoiando o trabalho desses educadores que fazem esse papel tão importante na vida dos nossos alunos. O Hub tem como objetivo fortalecer uma rede entre os nossos educadores e entre os educadores de todo o Brasil. E nós estamos desde abril organizando webinars, lives, artigos e e-books para apoiar o trabalho dos educadores nesse momento tão diferente e inusitado que nós vivemos. Nós estamos muito felizes em proporcionar esse encontro com especialistas para ajudar a ressignificar a volta às aulas. Nós também estamos arrecadando, neste momento, doações para o projeto Escola por Todos. Imagino que todos vocês já viram o nosso projeto nas redes. E para que vocês possam também contribuir com esse projeto, nós temos aqui o nosso QR Code na tela. Vocês podem acessar a página do nosso projeto e também colaborar para que mais famílias recebam essas cestas. Nós também gostaríamos muito de agradecer aos nossos palestrantes, que em grande parte doaram uma porcentagem da sua participação no evento para o projeto. Nós estamos muito felizes com esse apoio de vocês e nós agradecemos imensamente. Nós gostaríamos ainda de agradecer a Nina, que é a facilitadora gráfica do nosso evento. Vocês vão ver que nosso evento vai contar com esse apoio gráfico para que a gente possa ter aí imagens ilustrando e representando todas as discussões que vão surgir com a participação de cada palestrante e de cada debate que vai se seguir a essas falas. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao Dominique por aceitar o convite para participar do Hub 20. Esse Hub 20 não poderia ser diferente, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo, o Hub se desenhou de uma nova forma para atender os nossos educadores e para que a gente pudesse contribuir com esse repensar sobre a volta às aulas, esse repensar sobre a sala de aula, que vai nos encontrar nesse retorno ao longo desse segundo semestre do ano de 2020. Nesse momento tão ímpar, é muito importante nós falarmos sobre a escutativa, nós que vamos estar aí conversando com o corpo docente, com os nossos alunos, com as nossas famílias que também integram o corpo e a unidade escolar. Então, nós agradecemos muito por essa fala e antes de nós iniciarmos, eu gostaria também de lembrar que para todos aqueles que quiserem certificado, vocês podem escanear o QR Code que vai aparecer ao final dessa primeira apresentação. Então, eu gostaria também agora de apresentar o Dominique Barter. Dominique é aprendiz e percursor da comunicação não violenta no Brasil. E hoje ele vai falar para nós sobre a importância da escutativa, que vem da origem da palavra escola e nos remete a um local onde as regras estão suspensas, onde não há lei imposta, porque o ato de aprender pede essa suspensão temporária do conhecimento, para que os alunos possam realmente ser participantes ativos do ato de aprender. Então, como educadores, nós entramos nesse espaço entre a matéria e o momento da sua descoberta, mediando essa transformação que acontece para os nossos alunos. E assim, nós, como educadores, atuamos como agentes de um diálogo entre o passado e o futuro na vida de quem aprende. Então, como a nossa atuação pode facilitar ou atrapalhar esse processo? Como a estrutura da escola pode nos afetar? E de onde nós buscamos a nutrição moral e humana para exercitar essa tarefa tão crucial no momento de profunda mudança e transformação social e pessoal.
O Dominique, há 25 anos, colabora no design de sistemas sociais de diálogo, empatia e parceria, e as suas inovações inspiram projetos e políticas públicas em mais de 50 países, do Senegal ao Nepal até a Coreia do Sul, e foram premiadas no Brasil e no exterior. Ele é referência internacional em justiça restaurativa e precursor da comunicação não violenta no Brasil. Há 5 anos, criou o sistema de educação pública Espaço Beta. E é um prazer e um orgulho para o Edify poder receber o Dominique hoje no nosso Hub 20. Dominique, muito obrigada por por aceitar participar do nosso evento e muito obrigada por dar início a essas discussões sobre a ressignificação da volta às aulas. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Viviane, por essa apresentação e para todos que fizeram esse evento possível por trás dos panos eletrônicos. E muito boa noite para todos que estão nos ouvindo. Eu sei que muitos de vocês são educadores e, antes de mais nada, eu queria simplesmente agradecer a vocês pela decisão na sua vida de trabalhar na área de educação. Eu não sei como a gente se sustenta num caminho tão complexo sem essa constante lembrança do valor do que a gente faz. E muitas vezes eu vejo que a educação não recebe essa celebração da sua dedicação, do seu talento, da sua persistência, como eu gostaria que recebesse. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês simplesmente por estarem educadores, ainda mais nesse momento de tanta desorientação. Como você estava falando, Viviane, a gente está vivendo um momento que ninguém nunca viu antes e tentando, de um certo jeito, navegar isso com nossos princípios intactos, né? Tentando dar da ética e profissão. Eu falo com vocês como ex-aluno, obviamente, eterno aluno, né? Ex-professor do fundamental, do ensino médio, do terceiro grau também, pai de uma aluna, e depois, né, nos últimos 6 anos, trabalhando especificamente numa escola, desenhado em volta dessa ideia de que o aprender começa com a observação. Aprender começa com um ato de escuta. Ela começa a disponibilidade, nos dedicar ao desconhecido, aquilo que está surgindo, novo para nós, talvez já muito conhecido para pessoas que já têm mais experiência, mas novo para nós. E a única coisa que a gente pode fazer é observar o que está acontecendo. Então, ao aprender, a gente se silencia, a gente dá pausa no conhecimento, no acúmulo de ideias, e a gente observa. E a gente observa não somente como algo externo, mas uma observação engajada, uma observação em que a gente permite não somente ouvir, observar, ver, sentir o conhecimento surgindo, mas também em que a gente se permite ser transformado por esse conhecimento. Ensinar também começa com esse ato de observar. Porque antes de a gente dedica todo o nosso conhecimento, todo o nosso talento e dedicação ao jovem e à matéria e facilita o encontro entre eles, estamos observando, mas quem é esse jovem? Quem é essa pessoa que se coloca na posição do aprendiz? Eu sempre gosto de lembrar, e a vida me lembra cada vez que eu esqueço, que aprender é difícil do que ensinar. Os desafios envolvem orienta criativamente. Ela nos abre e nos transforma. E a disponibilidade de ser transformado não é pouca coisa. Então, o que o educador observa é esse ser que está disposto, e às vezes não tão disposto, a ser mudado pelo Dionísio, que ouvir nesse nível profundo é escutar com disponibilidade de mudar, estar no cerne do trabalho do aprendiz e do trabalho do educador. Mas, claro, também manifesta num segundo nível, no relacional, na maneira que esses dois sujeitos interagem entre si.
E isso dá mais responsabilidade para nós na posição do educador. Porque é o educador que está procurando mediar o processo de fazer sentido do conhecimento que o aprendiz está se dedicando. E tem toda a vantagem de ter passado por esse processo antes. Então, o aprendiz olha para a gente como educador não somente pelo conhecimento, mas pelo ato de conhecer o conhecimento. E aprende da gente a importância de estar disposto a esse processo constante de observação, permitindo que ela muda a gente e que a gente negocia essa mudança para que ela não congela numa conclusão, mas continua fluindo, fluindo e fluindo. Porque, como a gente sabe, apresentamos as matérias como camadas, e enquanto o jovem está aprendendo, está se aprofundando cada vez mais. Então, nesse sentido, nenhuma conclusão pode ser permitido a petrificar. Todos precisam ser colocados imediatamente em questão para que a gente chegue constantemente a níveis mais profundos. Mas tem uma terceira área, um terceiro nível em que a ativa escuta está presente e que influencia o que acontece na hora de aprender. Isso é na maneira que a escola e a sala de aula está desenhado. Porque há escolas que se desenham seguindo uma lógica que promove o diálogo, promove a compreensão, promove a empatia, promove um clima de parceria, não somente na aprendizagem, mas com todas as outras atividades que juntos fazem parte de um dia na comunidade escolar. Mas tem certos desenhos de escola e de sala de aula que fazem o oposto. Eles apresentam uma lógica de uma voz única, não de diálogo, mas de monólogo. Eles apresentam a ideia de que a autoridade vem de cima e diz o que é e o que não é. E esse clima até repulsa qualquer movimentação crítica, qualquer movimentação democrática. Ela teme conflito, ela teme mudança, ela teme a voz que questiona, que duvida. E isso tem o perigo de criar um ambiente dedicado à aprendizagem que simultaneamente teme as consequências da aprendizagem. Então, nós como educadores possamos estar buscando aprofundar nossa responsabilidade para estar ativamente engajado no diálogo, na escuta, dentro de nós, entre nós, nesse espaço relacional com o jovem, e na maneira em que a gente desenha e administra o espaço de aprendizagem, seja a própria sala de aula ou a escola como todo. Então, a gente vê aqui, ouvir aqui, escutar, quer dizer muito mais do que registrar som. Mas é toda uma disponibilidade de dedicar nossa atenção, não somente como algo posto, mas que algo que negocia, algo que co-cria o sentido daquilo que está sendo estudado. Uma sala de aula em que a co-construção dos significados está tangível, está ativo, é uma sala de aula que você nota imediatamente. Ela tem outra qualidade. Essa curiosidade permeia o ar e é muito diferente do que a ideia de que a busca é sempre acertar. Claro, para aprender precisamos ter um ambiente propício para o erro, propício para a gente se perder. É esse processo de testar, tropeçar, testar, manter em pé, testar de novo, avançar, que faz com que a aprendizagem se torne uma aventura em que eu engajo ativamente, e não somente um processo de absorção de alguma coisa já pré-estabelecido. Então, da maneira que eu escuto, determina toda a minha atitude, e isso cria a imagem que os outros têm de mim. Isso, obviamente, vale para os alunos, mas também vale para a maneira que eu convivo com meus colegas, e, na última instância, vale também para a maneira em que a gente convive com a sociedade.
É uma convivência muitas vezes doída, porque, como eu falei no início, a educação em poucos lugares no mundo recebe a atenção, o investimento de energia, de gratidão, além de todos, obviamente, os recursos materiais que ela precisa, considerando o importantíssimo papel que ela tem na sociedade. Então, é extremamente importante que o corpo docente, como a parte viva da escola que fala para si mesmo, está ativamente ouvindo a sociedade, dialogando com a sociedade e disposto a entender que a educação em si está em constante mutação. Agora, talvez mais do que nunca. E isso é um dos desafios que a gente tem. Muitos de nós crescemos, e tanto fomos alunos, numa época em que ainda era possível prever os próximos 15, 20, 25 anos. Com uma certa confiança, os educadores podiam dizer, sim, eu vou te ouvir, claro, eu vou interagir com você, mas também o conhecimento que eu tenho é conhecimento apropriado para o mundo em que você vai crescer. Então, eu também vou afirmar isso e deixo você para dialogar sobre a relevância disso na sua vida mais tarde. Hoje em dia, essa certeza não é tanto quanto antes. E parece que os jovens já sabem disso. Eles não aceitam, e a sociedade em geral não aceita, exatamente como antes, quando a gente era jovem, essa mesma firmeza de discurso. Eles começam a reconhecer que no mundo de tanta mutação, vale mais do que nunca a pergunta, mais do que a resposta. Agora, na volta, eu imagino que isso vai ser mais verdade do que nunca. Porque se antes a gente dizia, vamos dizer aqui Natal, a gente dizia, eu sei mais ou menos como é que vai ser a primeira metade de 2020, agora a gente sabe, ninguém sabia, ninguém tinha a mínima ideia. Todo mundo tem passado por um processo de humildade à força. Qualquer tentativa de eu acreditar que eu sabia o que iria acontecer em seguida foi tirado da minha mão. E no lugar disso, tivemos todos uma baita aula de como navegar a incerteza. E como é que você navega a incerteza? Óbvio, você aumenta ao máximo sua capacidade de observar aquilo que está acontecendo. Vem sim aquela correria mental, aquele Galvão Bueno interno que está narrando tudo, nomeando tudo, avaliando e julgando tudo. Ela está sempre lá, e essa voz é extremamente útil. Mas ela nunca substitui nossa capacidade de observar o surgimento do desconhecido. E agora, mais do que nunca, nossa atenção foi colocada nesse desconhecido. E na volta, a gente vai encontrar um outro grupo de jovens. Pessoas que têm, mais do que nunca, a certeza de que há cada vez mais elementos inconcebíveis no mundo. E que o mundo para o qual eles estão sendo preparados nunca vai caber plenamente dentro de uma prova, dentro de um diploma, dentro de um certificado. A aprendizagem sempre foi uma experiência orgânica de cada ser vivo, nunca foi limitado um currículo ou um plano de aula, mesmo que esses planos de aula continuam tão importantes quanto ontem. Mas agora, talvez mais do que nunca, eles vão estar olhando para a gente, pedindo que a gente valida que sim, o aprender é aquilo que a escola apresenta e é muito, muito mais. E mesmo aquilo que a escola apresenta precisa ser constantemente ajustado para caber no mundo que não é só inesperado, mas está em constante processo de mutação. Então, o próprio ato de viver se tornou dialógico como nunca. O próprio ato de viver deixou de ser a tentativa de se enquadrar dentro de um futuro determinado e começou a ser um espaço de incerteza, mas sim também um espaço de possibilidade. E muitas vozes surgem nesse espaço de possibilidade.
Os mídias sociais, mas também o momento da vida está constantemente encorajando a gente. O que você está pensando? Se expressa. Coloca a sua voz. E junto com isso, tem uma imensa diversidade de vozes historicamente silenciados, marginalizados e reprimidos, que de repente encontram uma plateia. E com isso, uma das mensagens desse momento é válido desafiar a autoridade posto. Isso é mais um momento em que a gente vai definir o que é a escola. Há uma tendência de resistir isso. Caramba, mas eu estudei muito, eu ralei muito para chegar nesse lugar em que eu tenho conhecimento. Não foi fácil ser professora e me manter como professora. Agora que eu cheguei, eu quero utilizar a autoridade que eu tenho. Se alguém me desafia nisso, eu vou resistir. Esse é um caminho. Um outro caminho é reconhecer exatamente por causa da sabedoria que vai junto com nossa experiência de vida e nosso papel, e essa tentativa de levantar a voz é, na verdade, a expressão mais saudável possível. Isso não é o jovem pensando que sabe. Esse é o jovem tentando entrar dentro da esfera de quem sabe, colocando sua experiência para ser debatido. E sim, questionando o nosso papel, questionando todas as certezas, questionando todas as estruturas de poder que existem. Porque, sim, essas estruturas não dão conta do atual desorientação e sofrimento que muitos de nós passamos. Essas estruturas não dão conta da situação histórica de repressão de tantas pessoas. Especificamente, claro, o legado interminável da escravidão e todas as distorções que acontecem entre as pessoas por causa de questões de sexualidade e gênero. E essas estruturas, todos os jovens sabem, não estão levando a sério a situação ecológica que cada vez mais ameaça transformar, fora de qualquer controle nossa, a realidade de nossas vidas sociais. Então, por esses 4 motivos e qualquer outro que surge e que tem esse poder para o jovem também está chegando de volta na escola querendo saber, tá, e agora? Esse é um espaço em que, se eu falo, eu sou ouvido? Ou isso só é um espaço em que eu tenho que ouvir? A voz que vale aqui é teu ou é nosso? Então, para muitos de nós, o próprio desenho da sala de aula, se não a escola como um todo, vai estar sofrendo uma pressão saudável de mudar numa direção cada vez mais democrática. E no meu entender, nós só vamos poder navegar saudavelmente essa mutação se a gente tem apoio. Claro, todo educador, de alguma forma, tem alguma fonte de apoio, senão é insustentável. E a gente vê nossos colegas, talvez você, infelizmente, já passou por isso, esses momentos em que o estresse e a tensão, a responsabilidade, a importância da nossa vocação quase sagrada na sociedade, sobrecarrega nossa capacidade de lidar. Se você está em pé, é porque você tem algum tipo de apoio. Minha sugestão agora é que esse apoio precisa ser aumentado e ela precisa ser de uma certa qualidade. Para poder ser capaz de viver e educar a partir de uma perspectiva de uma escuta não passiva, mas uma escuta que engaja, que dialoga, que convida o contrário para buscar juntos qual é a verdade, o espaço e a inclusão de todos. Para poder ser capaz de escutar dessa forma, eu também preciso de um apoio que me escuta. Então, eu quero convidar vocês a levar isso num outro grau de seriedade, especificamente por causa do momento em que a gente está. E perguntar, para quem você liga? Quando você precisa ser ouvido? Para quem você vira? Muitas vezes os colegas apoiam um do outro, mas meus colegas não são sempre as melhores fontes dessa qualidade de escuta presencial que eu preciso. Essa presença precisa ter uma qualidade de alguém que talvez não está necessariamente
embutido no mesmo ambiente em que eu estou, sofrendo os mesmos desafios em que eu estou. Então, eu gosto de ter pessoas para quem eu posso virar fora da escola, fora do projeto, fora daquele grupo de amigos e fora da minha família. Por quê? Porque é exatamente nesses grupos que eu sou mais provável de experimentar conflito em algum momento. E o medo de conflito, não sei sobre vocês, mas para mim, certamente, o medo de conflito me provoca sombras autoritários. Cada vez que eu temo o conflito, eu começo a sonhar que alguém vai chegar e dar uma palavra final, dar uma ordem, dar uma basta, vai mandar. Aí a possibilidade de escuta, de entendimento, diálogo, vai pela janela. Não tem empatia onde tem uma voz que domina. Então, onde eu recebo uma fonte de escuta, de empatia, de presença, que permite a ouvir o outro, que permite a reconhecer nos momentos de conflito, nos momentos de uma voz divergente, um imenso potencial pedagógico e não uma ameaça ao meu papel como professor. Essa é a pergunta que eu queria dar para vocês, não somente retoricamente, mas como busca mesmo. Para quem eu posso virar? Alguém que talvez não é colega de trabalho, não é membro da minha família, não é um amigo, mas alguém que pode me oferecer esses momentos de escuta. E qual é a qualidade que eu procuro nessa escuta especificamente falando? É alguém que vai concordar comigo? Não. Não, isso provavelmente é mais fácil de achar. Eu não estou procurando alguma coisa que reafirma o que eu já conheço. Mas, igualmente, eu não estou procurando uma voz crítica. Eu não estou procurando alguém que não concorda comigo. Isso é para debate, isso é saudável. Nas salas dos professores, talvez eu tenha isso. Ou com alguns colegas que eu realmente respeito a experiência e a dignidade deles. Sim, ali a gente debate os assuntos propícios à nossa profissão. Aqui é diferente. Aqui eu estou ouvindo não uma voz que concorda, nem uma voz que discorda. É simplesmente alguém que vai estar presente para a minha experiência. Vai me ouvir sem tentar me guiar, me corrigir, me salvar, me educar, me encaminhar. Não alguém que vai ficar preocupado quando eu estou mal, mas alguém que vai entender que isso é parte do meu processo como professor. Eu preciso refletir sobre a ética do que eu faço e eu preciso que esse espaço aconteça, um espaço de conexão humana. Isso é o que a palavra empatia quer dizer. Ela se popularizou e, como qualquer palavra que se populariza, o sentido original às vezes fica um pouco perdido. A gente fala que empatia é sentir o que o outro está sentindo. Na verdade, eu nunca posso sentir o que o outro está sentindo. A vida do outro é do outro. É exclusivo, é único, é soberano. Às vezes a gente fala que empatia é saber como é que é andar nos sapatos do outro. Mas eu não conheço sua experiência de vida. Eu não conheço tudo com que você lida. Empatia é ainda mais interessante do que isso. Ele não se restringe a essa camada afetiva de entendimento entre as pessoas, mas vai além. É uma qualidade de presença que remove os bloqueios para a ação criativa. Eu sei que empatia está acontecendo porque meu próprio raciocínio é interrompido por uma nova ideia, por uma empolgação ou por uma constatação que tem recursos. Eles estavam na minha frente o tempo inteiro e eu não vi antes. E isso acontece através de um processo quase de transmissão de presença. Sua disponibilidade de estar comigo sem tentar me mudar, sem tentar me educar, me esclarecer, me ajuda a lembrar de estar presente comigo mesmo. E quando eu estou, todas as minhas forças estão juntos de novo, onde eu preciso. Aliás, esse é o significado original da palavra conforto, que quer dizer todas as nossas forças juntos. Não quer dizer ficar deitado no sofá vendo Netflix. Conforto é quando a gente está ativo, engajado, porque eu tenho os recursos que eu preciso comigo. Como se eu arrumei minha mala bem,
naquele dia. Eu fui para a escola levando todos os recursos que eu precisava. Isso é o que eu preciso neste momento para lidar com a mudança nas minhas vidas, na mudança na orientação da escola, todas as mudanças complexas acontecendo na sociedade, mas particularmente com a mudança do momento e como esse momento vai afetar o jovem. Mais do que metade de todos os jovens no planeta Terra foram desescolarizados num período de 2 semanas em março, sem aviso prévio. Nunca se viu acontecimento igual na história do planeta. Portanto, não houve nenhum planejamento. Os pais fizeram o melhor que eles podiam. Escolas corriam para organizar algum tipo de sistema à distância. A gente sabe muito bem, depois eles vão analisar e nos dar números, mas a gente sabe de sentimento o que isso possibilitou e as limitações que isso teve. E se somos sinceros, sabemos que essas limitações foram muitas. Mas uma das limitações que talvez não seja notado é a limitação causada pela interrupção do convívio presencial entre jovem e educador. Eu preciso ter força suficiente para poder lidar não somente com as mudanças, mas com essa ausência acumulada de contato e interação com os jovens. Os jovens voltando não vão ser somente, então, toda essa nova confusão, esse novo ânimo com a voz deles. Eles não vão ter só essa suspensão da convicção dos adultos. Eles não vão ter somente essa lacuna de convivência com a gente, mas alguns deles, ainda mais do que outros, vão ter particularmente um desafio, que é como é que eu posso continuar a minha vida com o luto de ter perdido o que eu perdi. A ansiedade e a desorientação das aulas perdidas, da ideia do desfasagem do aprendizado e talvez da perda de relacionamentos ou até de vidas. A escuta se mostra ainda mais presente aqui. Porque a sala de aula que valida a experiência de cada pessoa presente, independentemente da idade, reconhecendo a diferença estrutural no poder do conhecimento, mas reconhecendo o compartilhamento horizontal do poder de experiência de vida entre todos, independentemente de idade, essa vai necessariamente ser um espaço onde as pessoas também podem falar sobre aquilo que talvez em casa, no internet, na família, não se podia falar, por um motivo ou outro. Os pavores da doença, de talvez perder alguém na sua família, o sofrimento de perda, se infelizmente o jovem perdeu alguém. A perda ou a ameaça do perda de entendimento e, portanto, preparação para a sua vida. Então, resumindo, onde é essa escuta presente? Está presente dentro de mim como educador, porque cada processo de educar e de aprender é um processo de transformação do sujeito. Está presente na interação com o aprendiz também, ouvindo, observando, questionando e sendo mudado pela matéria que está recebendo. Está lá, portanto, na dinâmica entre a gente, mas também está lá na própria sala de aula, na própria organização da escola. A escola tomando, talvez, passos importantes em direção a uma identidade ainda mais dialógica do que antes. Mas também está lá nesses dilemas específicos, o surgimento de novas vozes, o questionamento de certezas antigas de novas formas. Espaços que talvez, de primeira vista, parecem de um conflito desnecessário até perigoso para a estruturação da sala de aula, mas que, se visto através desse olhar de parceria, empatia e diálogo, podem ser aproveitados para firmar novos acordos entre educador e educando, que podem ser de enorme valor na transformação da relação entre todos na sala de aula.
E essa escuta precisa ser muito focado na gente. Nossa capacidade de ajudar é diretamente ligado ao quão nutrido nós estamos. Então, a busca de sistemas de apoio empático, não somente aqueles redes, aquelas conexões de amizade, de parceria entre colegas e familiares e amigos, isso é ótimo. Mas intencionalmente desenhando sistemas de apoio que permitem ter um lugar para onde eu posso virar quando minha escuta esgotou, para que eu possa ser ouvido e repor minhas baterias para poder ouvir o outro. E onde nós vamos estar ouvindo o outro, diferentemente agora do que qualquer outro momento, na sua profunda desorientação, nos medos e nas perdas pela qual tem passado ou que teme passar na volta. Eu espero que você pode ver disso que, ao meu entender, a escuta ativa está presente em cada passo que a gente toma. E isso, sim, nos desafia, crescendo numa cultura que ainda valorizava uma viés de aprendizagem que vem de cima para baixo, que gosto muito mais de falar do que de ouvir. Mas também é de uma imensa possibilidade de criar um ambiente de aprendizagem enraizado numa disponibilidade de descobrir, de ouvir, de ser tocado e, portanto, de ser mudado. Então, eu espero que essas poucas palavras tenham reafirmado coisas que você já sabe, que talvez tenham acrescentado mais um aspecto de uma investigação em que você já está engajado, e que agora, se você tem alguma pergunta, você vai colocar para a gente poder continuar aprendendo juntos. Dominique, muito obrigada por essa fala tão relevante e tão importante para esse momento que todos os educadores estão vivendo. Pensar sobre esse aprender que vem dessa observação, de estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer e construir juntos, né? Co-criar o conhecimento, como você colocou. Eu tenho certeza que todas as suas colocações estão ressoando aí na cabeça de cada educador que está nos ouvindo nesse momento. E ao te ouvir, algumas perguntas vão surgindo, né? Algumas perguntas foram enviadas ao longo das semanas em que nós falamos sobre o evento, muitas pessoas muito interessadas nesse tema, entender melhor como trabalhar essa escuta ativa de uma forma mais latente nas escolas nesse retorno e também nesse momento em que nós estamos vivendo, com esse distanciamento social, com esse momento de aprendizagem remota pelo qual os nossos alunos e professores estão passando. E uma pergunta que vem à mente é como nós podemos conservar a escutativa nesse momento tão desafiador que os educadores estão vivendo dentro de uma sala de aula digital, nesse ensino remoto. Como é possível preservar? Que estratégias esses educadores podem usar nesse momento para manter a escutativa presente em sala de aula? O desafio quando a gente está à distância é, obviamente, a perda de muitos elementos de comunicação que a gente não quer abrir mão, né? Todas as múltiplas formas de expressão não verbal são diminuídos a essa caixinha de poucas polegadas na tela do celular, ou a gente vê somente parte do corpo da outra pessoa, e isso talvez só parcialmente. Então, a perda de informação é óbvio. Se eu faço esse pequeno movimento aqui, você continua me ouvindo, mas você perde tantos elementos que eu estou comunicando, você não sabe se eu estou feliz, se eu estou triste. Então, houve uma perda muito grande. Mas também, esses recursos eletrônicos oferecem algumas possibilidades novas que são interessantes para a gente investigar. Por exemplo, quando eu estou comunicando por texto com você, quando a gente está trocando mensagens só escritas, eu tenho possibilidades que antes eu nunca tive para refletir sobre minha própria forma de expressão. Sim. Eu posso escrever alguma coisa, ler o que eu escrevi, dar uma pausa, refletir sobre isso antes de mandar. Talvez eu mude aquilo que eu estou falando. E a mesma coisa acontece quando estou recebendo a mensagem.
Quando a gente está presencial, é um desafio distinguir as palavras que a pessoa usa, o tom de voz, o volume, a rapidez da fala e tudo mais, do significado. Comunicação não acontece entre palavras, ele acontece entre sentidos. A ideia das palavras é de ajudar a ilustrar e comunicar esses sentidos, mas o que importa não é o que é dito, mas o que eu quero dizer com aquilo que é dito. E à distância, há também, por causa da assincronia, uma possibilidade de receber uma mensagem e refletir sobre o significado dessa mensagem antes de responder. Então, a desaceleração que acontece à distância pode ser bem benéfico quando eu estou querendo aprimorar minha capacidade de comunicar, de me expressar e também de ouvir as mensagens. Outra coisa que eu preciso fazer quando a comunicação não é assíncrono, mas como agora é ao vivo, é criar mais espaço, mais pausa, me acostumar mais ao silêncio como elemento essencial num processo de diálogo entre as pessoas. Eu preciso dar tempo para aquilo que não é tão fácil dizer surgir. Talvez eu preciso adicionar mais perguntas no meu vocabulário para equilibrar a clareza com que eu comunico o sentido da aula, a matéria, etc. Talvez eu preciso começar aulas à distância com um período estruturado em que a gente só faz a pergunta primordial entre os seres humanos. Como você está? Mas é fez para valer. Não como boa educação. E aí, tudo bem? Tudo bem? Não. Como você está? Como sério reafirmação de que isso aqui é um espaço em que você está bem-vindo. Não só o aluno, não só essa identidade que você carrega, mas você com tudo. E aí? Está entediado? Está difícil? Está sentindo muito falta de alguém? Está preocupado sobre alguma coisa? Nos espaços que a gente tem montado com o Espaço Beta, nosso sistema de educação, todos os dias começam com essa pergunta. E o tempo necessário para essa pergunta, às vezes é curto, mas às vezes surpreende. Mesmo assim, estamos poupando tempo. Porque quando eu não checo como é que você está, eu não sei com quem eu vou passar os próximos 50 minutos, os próximos 4 horas. E futuros desafios daqui a 2 horas e meia são tão mais difíceis de entender e de remediar se eu não sei como você está hoje. Então, mesmo se isso abre um espaço que antes não existia, 5 minutos, 7 minutos, que antes não foi utilizado dessa forma, eu considero tempo muito, muito bem investido. Com certeza. E ressoou aqui para mim essa sua frase de que a comunicação não vem pelas palavras, vem pelos sentidos, né? E como é importante que a gente entenda isso e que a gente dê espaço para que esses sentidos sejam trabalhados pelos alunos. Tanto na comunicação assíncrona, em que eles têm mais tempo de refletir sobre os sentidos das mensagens que são transmitidas, mas também nesses momentos assíncronos e entendendo esse silêncio, que muitas vezes é um grande monstro para muitos professores em sala de aula. Sim. Apavora, mas é muito verdadeiro. Sim, com certeza. Até porque é o momento de processar essas ideias, sentimentos e sentidos para os nossos alunos, né? Sim, e para questionar aquilo que vem automaticamente à mente, né? E criar espaço para um novo pensar. Sim. E dentro dessa comunicação tão necessária, acho que uma dúvida muito frequente também para todos nós, professores, mas também gestores de escolas, é como nós podemos manter uma comunicação clara e assertiva com a comunidade escolar, com as famílias, para que eles tenham a real noção de todo esse momento que nós estamos vivendo e das necessárias estratégias para que a gente possa superar esse momento nas nossas salas de aula remotas. É outra mudança cultural forte desse momento, né? Que o 2020 até agora está reforçando ainda mais. Enquanto antes a expectativa é que a escola somente falava e não ouvia,
cada vez mais, e agora ainda mais, porque está todo mundo desorientado, precisando recombinar todos os acordos que já eram dados, querendo também se expressar e que a escola escuta. Então, aqui há uma nova força que surge, pelo qual eu também gostaria que as pessoas tivessem sistemas de apoio robustos, resilientes para lidar. É a força de assumir a vulnerabilidade, a incerteza, a desorientação. Então, a escola, quando comunica isso sinceramente, quando não finge ter clareza onde não tem, sim, corre o risco de estimular uma certa desorientação nas famílias, mas também se abre para reconhecer que esse é o momento em que a comunidade toda vai precisar se juntar para pensar o que a gente vai fazer. Então, às vezes, a única coisa sincera para falar é eu não sei. E essa sinceridade, neste momento, é particularmente valioso. Por outros motivos, a gente está passando por um momento social muito conturbado já há alguns anos, né? A sensação é que o pacto social, do qual a educação faz uma parte central, está frágil, está se desfazendo, está difícil de encontrar. Pessoas não estão se entendendo nem em casa, nem na rua, nem no trabalho, nem no ônibus. Ainda menos a sociedade civil dialogando com instituições significativas e imensas como a educação. Então, é particularmente importante que a escola assume, bem, aqui não. Aqui nós vamos trabalhar ativamente para estabelecer e manter uma conexão saudável com as famílias, com todos que trabalham na comunidade escolar e com aqueles que estão a um passo mais central à nossa existência, a família e a sociedade como um todo. Então, comunicar muito e comunicar sinceramente, reconhecer quando a gente não sabe a resposta e se colocar à disposição de apoiar. Porque a gente reconhece quem tem assumido uma grande parcela do que era sempre nosso trabalho e que a gente quer que volte a ser o mais rápido possível, mas quem assumiu isso sem preparação e sem aviso e sem apoio foram as famílias. Então, na verdade, já está estabelecida uma parceria implícita de aprendizagem, como sempre existiu, mas agora mais do que nunca, entre a escola e a família. A responsabilidade compartilhada para as condições de aprendizagem do jovem agora são evidentemente divididos entre esses dois espaços e esses dois grupos. De novo, com perdas e ganhos nesse processo. Então, a escola que reconhece isso, que escreve isso, que agradece as famílias, da mesma forma que eu espero que vocês receberam minha sincera gratidão para o trabalho que vocês fazem no início, o trabalho que nós fazemos, né? Porque eu estava me agradecendo também, né? Essa escola indica para a sociedade, olha para mim que eu sou relevante neste momento. Não presume que eu vou ser sempre lá, que você é a mesma escola ao qual vocês estudou, em que eu estudei antigamente. Não, eu sou uma nova escola. Sou uma escola atento ao momento em que a gente está e atento ao jovem que está à mercê desse momento, procurando se entender desse momento e vai crescer e fazer o mundo a partir da experiência que está tendo agora. Sim. E o grande segredo nesse momento parece ser mostrar e sinalizar e comunicar. Congelou. Sua imagem congelou, eu pensei, meu Deus, o que eu falei? E eu acho que o grande segredo nesse momento é comunicar que estamos navegando juntos pela incerteza, não é? Vivendo Sim. juntos, encontrando juntos as soluções e saídas. E isso me levou a pensar em uma outra pergunta, que na verdade são duas perguntas em uma, e que é pensar qual seria o papel da escutativa nesse retorno ao presencial, porque nós estamos agora navegando na incerteza desse momento de distanciamento,
mas nós também vamos ter um outro momento grande de incerteza, que é esse momento de retorno presencial às escolas. E qual seria o papel da escutativa nesse momento? E a segunda pergunta, também ligada a essa, seria: quais seriam as suas dicas e as estratégias que, como educadores, nós poderíamos usar para garantir a acolhida e esse cuidado do retorno seguro dos estudantes e de toda a comunidade escolar para esse convívio físico? Bem, primeiro, ao encontrar os jovens, eu quero ouvir, né? O que aconteceu com você nesse período? Vamos contar essas histórias, né? O que você perdeu? O que você descobriu? O que era pior? O que era melhor? E o que você aprendeu em termos de matérias, né? O que você investigou no seu curso? O que você pensou? O que você entrou fez uma busca? O que você ouviu alguém falando que você nunca sabia? O que te surpreendeu? Porque o aprendizado não parou. O que parou foi o desenho da aprendizagem seguindo o currículo. Parou não, mas foi afetado. Sofreu mudanças, sofreu suspensão em várias áreas, mas o aprender nunca para. Então, é validar o aluno como ser aprendente, né? como figura ambulante de curiosidade, de investigação, de questionamento e de absorção de conhecimentos e experiências e dúvidas. Eu quero criar um espaço em que o jovem é visto como sendo o sítio da sua aprendizagem, o local da sua aprendizagem. Não a escola é sala de aula. A escola, sala de aula, é o local de uma facilitação desse processo de aprendizagem. Circunstâncias, condições únicas, propícias, ideais para aprofundar em certas matérias, em certos jeitos. Mas a aprendizagem é no organismo. Então, se ouvir na sala de aula, ouvir entre os colegas é essencial. Eu espero muito que a própria escola senta com os professores para aprender para ouvir deles. Isso é essencial. Isso eu queria ter visto isso muitas décadas antes. Isso a gente sente falta. Então, eu espero que as escolas reconheçam a importância de tratar, de valorizar, de celebrar, de nutrir o educador, exatamente como pede que o educador faz com o jovem. Sim, porque se nós queremos que os nossos alunos se sintam ouvidos, se sintam acolhidos, em primeiro lugar, são os professores que precisam passar por esse processo também de serem acolhidos, serem ouvidos, para que a gente entenda a experiência que eles viveram. Eu espero isso da escola, mas eu faço o meu plano B. Eu quero um sistema de apoio empático para cada educador. Eu quero que você faz uma pequena lista, conversa com pessoas. Olha, eu queria saber, de vez em quando, é bom para eu ligar para alguém. Eu estou entre aulas. Alguma coisa aconteceu, me deixou muito mal. Eu sei que se eu não faço nada, daqui a 2 horas, sem querer, isso vai sair, eu vou descontar em alguém. É totalmente contra a minha vontade, mas eu sou humano, acontece. De vez em quando eu preciso só ir lá nos banheiros ou ir lá no pátio, fazer uma ligação rápida, 90 segundos, 2 minutos. Posso ligar? Pode, mas o que você quer que eu faça? Nada. Nada. Eu só quero que você tá lá no telefone. Eu vou falar. Dói tanto quando não sou respeitado na minha profissão. Dói tanto quando a pessoa que eu estou tentando cuidar atrapalha aquilo que eu estou fazendo, não só para mim, mas para todos os outros na sala de aula. Eu só quero que alguém saiba do que eu passo. Isso, eu quero que você escuta. Talvez se você acha que eu estou sentindo alguma coisa específica, você pode dizer, puxa, eu ouvindo você dizer que você está exausta, que você queria respeito, que você queria cuidado, que você queria apoio. É isso. Tá, obrigado. A dor não foi embora, mas pelo menos agora eu sei que eu não estou sozinho. Isso, já de qualquer motivo, eu queria que todo educador tivesse. Mas agora,
a gente tem tempo para colocar isso no lugar antes que a gente comece a se encontrar fisicamente. A gente tem tempo para afinar isso um pouquinho, melhorar isso um pouquinho. Então, 3, 4 pessoas, todo mundo conhece. Só marca isso, de vez em quando. 2 minutos. Você topa? É conseguir criar essa rede de apoio, né? E que muitas vezes é uma rede de apoio que não vai ter uma resposta, mas que vai ter um ombro amigo e vai ter um olhar e uma escuta para aquilo que o professor precisa compartilhar, né? Eu acho que Isso. eu fiquei pensando muito nessa rede de apoio e como a gente já pode, desde agora, criar essa rede de apoio para que os professores estejam mais fortalecidos nesse momento do retorno. Viviane, me permite insistir um pouquinho no vocabulário. Ah, Rede de apoio, imagina que todo mundo já tem. sim. É maravilhoso, né? A gente não sobrevive sem. Aquilo que eu estou falando agora é uma rede acionado por acordos conscientes. Por isso, estou chamando de sistema de apoio. O rede Excelente. de apoio é aquela amiga que me liga de vez em quando. Ai, que bom que você me ligou hoje, porque hoje eu não estou bem. Muito bom. E nos dias em que eu não estou bem e ninguém me liga? Sim. Tá, para a vida normal talvez serve, mas não para quem dá aula. Eu preciso de um sistema de apoio. E não é luxo para mim. É para proteger você de mim quando eu sou desnutrido. Todo mundo já foi aluno, então todo mundo já sabe que teve aquela quinta-feira, igual a terça-feira, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na terça, jogando um bolinho de papel para irritar meu colega. Eu fiz isso na terça, você não gritou comigo. Na quinta você gritou, por quê? Eu nunca entendi. Faz 30 anos atrás, até hoje eu não entendo. Bem, é porque aquele momento, aquele dia, o professor acordou, a conta de luz foi mais cara do que o esperado, e quando chegou na escola ninguém nem falou bom dia. Então não é falta de profissionalismo, ninguém aguenta isso, e sobrecarrega o humano, o coração não atura. Se eu não tenho esse apoio, então não posso deixar isso por acaso. Na terça-feira, por acaso, alguém me deu um sorriso, um abraço, falou bom dia, eu estava bem o dia inteiro. Na quinta, ninguém nem me olhou, e eu descontei, sem querer, no jovem. Então, eu quero ter esse apoio. Né? Não fico me batendo sobre isso, mas é simplesmente fato que eu lembro alunos para quem eu gritei 25 anos atrás. E se eu um dia encontro essa pessoa, eu gostaria de dizer, só para você saber, não era você. Era minha filha pequena que não dormiu a noite antes. Eu estava virada. Eu não dava conta. Eu não sabia o que fazer. E você falou aquela coisa e... Então, é uma questão humana. Hoje em dia, meu sistema de apoio é para proteger os outros de mim quando eu estou desnutrido. Algo que parece quase uma piada, mas quem convive comigo sabe que não é. Que a gente possa, então, ter esses sistemas de apoio fortalecidos, né, ao longo desse Isso. período e no nosso retorno. Excelente, excelente. E eu não vou me esquecer desse termo e da importância desses sistemas de apoio. Com certeza, isso faz parte da realidade de todo educador, né, do professor que está em sala de aula, também do gestor que está cuidando desse corpo Ah, docente. sim, com certeza. Sim, diretoras, meu Deus. Né? A gente sabe o quanto essas pessoas estão carregando, o trabalho heróico, né? Nobreza disso é impressionante e ele merece ser nutrido plenamente. E como todo mundo gostaria que isso fosse embutido dentro da estrutura da escola, dentro da estrutura de educação em termos nacionais, a gente sabe que não é e não vai ser tão cedo. Então, a responsabilidade para iniciar essa mudança é com todos nós e começa hoje. Sim, com certeza. E algo também que você falou e que me chamou muita atenção foi sobre esse momento em que a gente vive, em que o ato de viver é mais do que nunca dialógico, né? E isso me chama atenção também nesse momento de retorno, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar muitas situações adversas nesse retorno, tanto com os nossos alunos, como também com o corpo escolar, como, por exemplo, com sentimentos
de culpa por motivos de saúde, ou por não poder voltar ao trabalho presencialmente, ou a preocupação e a ansiedade que o risco de voltar presencialmente também traz. Então, como que a gente pode abrir mais espaços para que esse diálogo esteja presente dentro das escolas? A mesma coisa que a gente estava falando que podia ser feito à distância, pode ser feito presencialmente também. Muitas escolas sentem falta, muitos educadores sentem falta, pais sentem falta, mas principalmente jovens sentem falta dessa transição que acontece mais ou menos no 5º ano, 6ª série, onde a função pastoral da escola é perdido na divisão do dia escolar entre salas com professores especialistas em certas matérias. E aquela qualidade que estava implícita na convivência com um professor só é perdido. Isso tem consequências graves para muitas pessoas na escola, seja diretor, seja educador, seja o próprio jovem, além de ter consequências também para as outras funções. Merendeiras e outras pessoas muitas vezes substituem essa função pastoral, muito generosamente, mas sem as condições ideais para fazer isso, sem o apoio, muitas vezes sem o tempo para fazer isso. Então, nessa volta, perante essa situação, vai ficar claro, pelo estado de ansiedade generalizado, para a experiência, para alguns jovens e educadores, até traumático, não usando aquela palavra de uma forma leviana, mas tecnicamente ter passado por experiências traumáticas nesse período, a questão pastoral não vai ser possível de dizer, pois é, infelizmente não dá tempo, porque agora começa vestibular, agora começa Enem, né? Você tem 10, 11, 12 anos, agora a gente começa um caminho que precisamos ir e não podemos desacelerar, não temos tempo. Agora temos que ter tempo. Não tempo relógio, tempo relacional, não o tempo de produtividade, mas o tempo de convivência, o tempo afetivo, o tempo empático. Então, cada escola vai negociar esse espaço de uma forma diferente, cada educador na sua sala de aula vai estar negociando isso de uma forma diferente. Mas eu imagino que onde ela não aconteça, a energia da sala de aula vai ser muito mais difícil de sustentar. No final das contas, nossa vocação é uma vocação amorosa. Não tem como fugir disso. O amor é a orientação profissional e humano que guia a educação. E neste momento, uma das formas mais claras de tangibilizar essa experiência de amor, de conexão com os jovens, é de criar espaços de livre fala, espaços de escuta focado nos dores, nas preocupações e nos medos pelos quais as pessoas têm passado, e das descobertas, das celebrações, das coisas fantásticas que brotaram desse momento de desorientação. E de achar novos equilíbrios, novas proporções desses ingredientes chaves de uma sala de aula. A matéria, o conhecimento, o plano de aula e tudo isso, e a experiência de convivência, a dinâmica relacional afetivo entre as pessoas que estão presentes, pessoas de diferentes experiências e idades, mas todo mundo junto em tendo vivido esse momento. Então, talvez é isso que eu vou estar procurando fazer na volta. Fazer consciente qual é a atual mistura entre um e outro. É 98% matéria, 2% essa dinâmica relacional? E como é que vai ser quando eu volto? Como é que vai ser nos primeiros dias na volta? Como é que vai ser 3 meses depois da volta? Porque não vai ficar igual. Eu imagino a maioria de nós vamos abrir um espaço relacional mais amplo no início e vamos negociando como lidar com isso, com todas as expectativas e demandas do ano escolar, seja qual desenho essa escolar chega até, porque a incerteza paira até agora e talvez nem no dia de um encontro a gente ainda vai saber com certeza como é que vai ser o caminho pela frente. Sim. E você coloca eu acho que esse é um outro ponto extremamente relevante que está muito presente nas discussões em todas as instituições escolares nesse momento, que é justamente esse equilíbrio entre
o ensino formal, as matérias que precisam ser trabalhadas, e esse momento dialógico com os alunos, esse espaço para que os alunos tenham a sua voz ouvida dentro da escola. E dentro disso tem se discutido muito também a avaliação que vai ser feita com esses alunos. Muita preocupação com relação ao diagnóstico, para que a gente tenha real noção do que foi aprendido por esses alunos nesse período de afastamento físico. E como você vê esse momento de diagnóstico, de aprendizagem, de avaliações que serão desenvolvidas nesse período de retorno? Sempre quando há espaço para isso, e quando não há, eu gosto de estabelecer esse espaço. Eu gosto de ouvir, junto com os próprios jovens, como é que eles entendem essa volta e a maneira de avaliar o que foi aprendido nessa pausa de conviver presencialmente na escola e o que precisa ser aprendido agora. E nesse ambiente de escuta, ser muito transparente com eles sobre o que eu avalio como sendo importante neste momento. Então, eu não fico cauteloso sobre colocar para eles aquilo que eu acho que é urgente que seja feito. Mas quando eu faço isso dentro de uma dinâmica em que eles sabem que são vistos e ouvidos, ela chega menos como demanda e mais como convite. Mas, prof, não dá, é impossível. Caramba, vamos lá, vamos tentar. Né? Eu entendo, a gente tem que assumir que isso que aconteceu não foi planejado por ninguém, ninguém sabia que isso iria acontecer. Então, a pergunta é, e agora? E o espírito do jovem abraça isso. Tá, tem medo, tem desorientação, tem ansiedade, claro que tem. Mas também tem, uau, nem os adultos estão sabendo exatamente onde estamos. Isso tem uma coisa nisso que é interessante. Eu posso também colocar, eu posso participar. Olha o professor assumindo que não tem absoluta certeza como é que a gente vai navegar isso. E não parece mal de não saber. Que legal. Que legal. Então um espaço em que eu posso propor. Um espaço em que eu posso gostar de me testar. Porque excelência, fazer alguma coisa com qualidade, com profundidade, é gostoso. Sim. Mas, às vezes, isso não tem muito espaço. Porque o que eu tenho que conseguir é a nota. Mas a nota nunca é a coisa mais interessante. A coisa mais interessante é fazer alguma coisa muito bem feita. Como é que eu vou fazer isso quando a gente não sabe exatamente onde estamos? E caramba, olha como isso não é exatamente como a vida. Que aula profunda sobre a vida. Tanto o educador quanto o jovem vai ter nessa volta. Então, muito apoio, muita sinceridade e escuta como base de tudo que eu faço. Sim. Deixando sempre claro para o aluno que essa discussão está feita, essa conversa está sendo feita junto a eles e que eles têm espaço para serem ouvidos também e para opinar. Sim. E para dialogar com o professor para encontrar as melhores soluções e os melhores caminhos, para isso que precisa ser alcançado. Sim. E falando agora também sobre os jovens, acho que uma última pergunta para que a gente possa fechar. Você falou muito sobre essa questão do jovem que quer ser ouvido e que quer ter a certeza de que está sendo ouvido, de que ele tem espaço, que ele não está na sala de aula somente para ouvir, mas também para que ele possa ser ouvido pelo professor, que é autoridade em sala de aula, mas que também precisa dialogar com esse aluno, com quem ele trabalha diariamente. E nesse momento, a gente sabe que a gente vai estar lidando com muitas perdas, com o luto dessas perdas. Você falou sobre a perda de convívio, a perda das aulas, mas também a perda de relacionamentos ou até mesmo de vidas pelas quais esses alunos podem ter passado ao longo desse período. E como o professor pode, depois desse momento de escuta, em que ele observe e que ele entende essas questões pelas quais os alunos passaram, como ele pode responder essas questões? Porque eu tenho certeza que nesse momento muitos educadores também estão preocupados com esse diálogo. Como responder
a esses momentos, a essas emoções que podem aparecer em sala de aula, que são emoções tão delicadas? Esse ato de ouvir, de dar minha atenção, de escuta profundo da experiência do outro, conectando com o significado do que está sendo dito muito mais do que as próprias palavras. Tem jovens que se expressam, se articulam muito bem. Tem outros que se articulam muito menos. Tem diferenças no grau de desenvolvimento. Tem diferenças, generalização, mas tem diferenças entre meninas e meninos nas formas de expressão e naquilo que pode ser expresso perante os colegas. Tem muita complexidade nessa área. Então, o educador que sabe focar sua escuta no significado e não somente naquilo que está sendo dito, estabelece um fio, um pacto de confiança com o jovem que tem um valor imenso. Todo educador já sabe disso, porque todos já praticam isso de um modo geral, né? E cada educador tem aquele jovem com que é tão bom, essa confiança mútua simplesmente flui de forma mais fácil. Agora, talvez o que é diferente é que a gente precisa fazer o esforço de estabelecer isso com todos e de reconhecer que cada jovem tem um código diferente através do qual ela se expressa. Alguns códigos coincidem com meus, então é mais fácil entender aquele jovem. Outros códigos não combinam tanto com meus, então eu tenho que fazer mais esforço. Um pouco como ser estrangeiro foi para mim. É um esforço aprender, entender, não só o português, mas entender o brasileiro é outra história. O português é uma coisa, já é muito rico e complexo, mas o brasileiro por trás do português, uau, outro universo. Então, talvez para alguns de nós educadores, o jovem, para compreender, vai ser um outro universo. Então, eu vou precisar um pouco mais de músculo para poder fazer essa movimentação. Mas a última resposta é tão importante quanto. Vão ter perguntas em que a única resposta sincera é: eu não sei. Essa é do momento. É de um momento de muitas incertezas. Essa pergunta eu não sei. Se eu descobrir amanhã, eu te conto. Sim. A força dessa vulnerabilidade é uma novidade para muitas pessoas dentro da área de educação. E ele é uma imensa oportunidade para a gente se atualizar com o momento social, de se colocar no mesmo nível dos jovens e no mesmo momento firmar mais do que nunca essa parceria. Olha, eu disse que eu não sei, mas eu também disse que eu estou com você nesse não saber. Você não está sozinho em não saber. Nós vamos passar isso juntos. Nós vamos descobrir como navegar esse semestre juntos. Nós vamos descobrir como repor essa aprendizagem juntos. O compromisso não mudou. Eu vou te dar tudo o que eu tenho para você ter êxito na vida. Sim. É compartilhar a vulnerabilidade, né, com os nossos alunos. E que me remeteu até a nossa próxima fala, que também será sobre a vulnerabilidade, né, nesse momento em que nós estamos vivendo essa vulnerabilidade e cada vez mais ela tem que estar clara para os nossos alunos, para que eles saibam que estamos navegando juntos por esse momento. Eu queria te agradecer muito, Dominique, pela sua fala, por todas as suas respostas nesse momento. E eu queria perguntar se você tem uma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos educadores que estão hoje aqui com a gente, participando desse momento. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que está ainda trabalhando nessa área, pela dedicação, pela persistência e não desistir. É impressionante. Você tem uma das funções mais importantes na sociedade, ainda mais no momento de tanta desorientação como essa. Se algumas das coisas que eu falei foram valiosas para mim, então, por favor, me busque nas redes cordiais, nas redes sociais, vamos continuar esse diálogo juntos. E se você gostaria de mais subsídio por trás do que eu estava falando, alguns desses princípios estão escritos no livro do meu mentor, Marshall Rosenberg, que escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta, que eu recomendo muito. Muito obrigada, Dominique. Foi um prazer compartilhar esse momento com você.
Muito obrigada por todas as suas falas e colocações. Eu tenho certeza que você tocou todos os educadores que estão aqui com a gente hoje. Eu queria novamente terminar agradecendo a todos que estão participando desse evento conosco, que vocês possam aproveitar todos esses momentos, todas essas falas, para que a gente possa refletir sobre o que nós queremos para essa educação nesse momento em que vivemos e nesse momento de retorno, para que a gente possa ressignificar as nossas práticas no retorno à escola. O nosso próximo palestrante é o Eduardo Valadares, que vai falar sobre a vulnerabilidade. Então, esperamos que vocês continuem conosco para esse próximo momento. Muito obrigada e até a próxima.